E pois é, galera, um novo rumor diz que o filme da Supergirl vai passar por refilmagens e é claro que isso foi motivo para a torcida organizada contra o James Gunn e contra o DCU dele começar a falar que o DCU tá desmoronando, né? Como o Linhagem Geek falou no vídeo deles. Eu nem vou fazer react aqui. O último vídeo do canal antes desse aqui foi um react já rebatendo os caras nos argumentos podres que eles têm. Eu não vou fazer porque, sinceramente, pessoal, eu acho que eu vou até parar de assistir porque é cansativo. Eu tô perdendo a paciência já com os irmãos Alba. Tudo é motivo pra falar que o James Gunn... Mano, eles falaram até, se vocês quiserem ver, façam esse favor pra vocês mesmos, se vocês tiverem paciência. Falaram até que Creature Commandos teve lacração. Entendeu? Onde que Creature Commandos teve lacração? A gente pode falar que é uma animação bem razoável, né? Que deixa a desejar muita coisa. Mas até lá os caras falam que tem lacração. Então assim, cara, olha, eu não sei um exemplo melhor daquele ditado, né? Que se popularizou na internet recentemente, que diz que se perdeu no personagem, tá? Mas enfim, voltando aqui pra questão da Supergirl. Eles, assim como outras pessoas por aí, e aí nem só Nerdola especificamente, mas a galera que não gosta do James Gunn já tá falando, né? Porque tá um caos, tá tudo indo pro buraco. E aí, né, eu sou obrigado a concordar com um cara que é mais de esquerda, mas que é muito mais sensato nessas questões, que é o Pablo Peixoto do Quatro Coisas, dizendo que essa galera parece que vive numa realidade paralela. E ninguém tá negando o fato de que a Warner tá sim passando por ajustes e de que coisas mudam. Só que o fato de coisas mudarem, né, em relação ao plano inicial, já são motivo da galera falar que tá tudo errado, né? Como assim? Essa questão criativa de um universo compartilhado. O responsável ou os responsáveis por desenvolver adaptações de quadrinhos, eles precisam se debruçar sobre décadas de histórias em quadrinhos. E às vezes eles planejam uma coisa e quando começam a executar, esse resultado, né, ou essa ideia para uma produção futura não é muito legal, eles voltam atrás e cancelam. Isso é super normal. Não, mas para esses caras, tudo tá indo pro buraco, tá tudo uma merda, James Gunn demitido amanhã. Pô, cara, que preguiça, entendeu? Eu já tô de saco cheio, na boa. Por isso que eu falei pra vocês, eu nem vou trazer aqui o vídeo do Linhagem Geek pra reagir nem nada, não vou ficar reagindo mais aos irmãos Alba, acho que eu nem vou mais fazer isso aqui no canal. Sei que vocês gostam aí, gera um debate interessante, mas eu trouxe aqui outras fontes pra gente analisar, porque são fontes, pessoal, que não são tão enviesadas, tá bom? Porque, como eu falei, é um rumor, e um rumor de quem? Como vocês podem viajar no começo aqui da matéria, do Daniel Richman, Daniel RPK, né? É um rumor, não tá nem afirmando. E olha, os irmãos Alba e outros que, vou colocar aqui, que estão torcendo contra o DCU do James Gunn e muitas vezes nem são fã dos personagens de quadrinhos, só gosta lá de assistir filminho e gosta de fazer dinheiro em cima desse conteúdo, muitos que não conseguem ver a realidade sem o filtro ideológico, né, sem o hate, não sabem que isso aqui é completamente normal, eles nem prestam atenção nisso aqui. O que o Daniel RPK falou é que o filme da Supergirl estaria prestes a entrar em um pequeno período de 2 semanas de refilmagem. É um rumor, pode ser que seja verdadeiro, porque o Daniel Richman erra, mas também acerta, né, aumenta, mas não inventa, aquela história. Mas galera, 2 semanas de refilmagem, isso aqui é completamente normal. Isso aqui não é para alterar o plot do filme, porque não, agora as coisas como eles falaram lá no vídeo. Não, porque agora eles estão mudando tudo, James Gunn adiantou o Man of Tomorrow, né, o Superman 2, vamos chamar assim, Superman 2, e aí ele também já tá mudando um monte de coisa aqui, porque a repercussão tá negativa, e ele sabe que ele vai ser demitido, e a lacração, e a cultura woke, faça-me favor, velho. E trouxe aqui também para vocês o site Comic Book Movie, que é um site gringo, traduzir aqui pra gente conversar. E por fim o site brasileiro Cine Pop. Eles estão especulando o que pode estar acontecendo e por que essas refilmagens estão rolando. E de novo, tá, pessoal, ninguém é negacionista aqui usando um termo da esquerda, né, que detonou o pessoal, mas enfim. A gente sabe sim que a Warner tá passando por uma transição, que tem essa questão da venda, que isso pode sim impactar o comando, né, as pessoas inclusive à frente do próprio DCU, bem como outras produções do conglomerado Warner. Mas é aquilo que eu falei, pessoal, esse negócio de tudo você falar que é porque o DCU tá um caos, mano, no título do vídeo do Linhagem Geek, a DC está desmoronando. Mano, é um desserviço isso, é um hate gratuito, porque, mano, isso aqui, ó, isso aqui, quadrinhos, os caras não leram, tá? Os caras nunca leram. Se leram, leram 1, 2, entendeu? E eu tenho certeza que se lessem alguns outros, eles iam falar que é lacração. Isso aqui ia ser contraditório, né? Porque eles falam, não, que bom são os clássicos, são as coisas clássicas que são boas que não tinham lacração. Mas com as lentes que os caras têm hoje, é boa, vão falar que é lacração. E eu falo isso aqui como um nerdola. Eu odeio cultura woke, eu desprezo as ideias da esquerda. Eu já bati um monte de coisa aqui nesse canal. Só que esse tipo de coisa, só porque o James Gunn é um cara de esquerda, só porque ele tem alguns elementos de lacração, tá insuportável. E aí agora eles vêm falar, não, porque refilmagens da Supergirl
estão acontecendo porque ele tá mudando tudo, porque tá tudo um caos, porque a repercussão foi negativa, porque foi fracasso. Galera, eles estão chamando de fracasso. É o que o Pablo falou, entendeu? Tem que concordar com o cara do outro lado, porque ele tá sendo mais coerente. Estão vivendo numa realidade paralela. Então esse vídeo aqui vai ser para analisar essa notícia, conversar com vocês qual é a minha perspectiva e, como vocês já perceberam, um grande desabafo também. Só lembro rapidamente que se você quer apoiar esse canal e ter o seu nome aparecendo aqui como forma de agradecimento, você tem esse QR Code para fazer uma contribuição de qualquer valor, ou você pode assinar o nosso plano por só R$ 2,99 nesse outro QR Code que está aparecendo aqui, que é o nosso plano Conversadores, porque aqui é o Conversa de Nerd. Tem essas duas formas de vocês contribuírem. Como forma de agradecimento, vocês vão ter o nome de vocês aqui como financiadores do projeto Conversa de Nerd, ou pelo próprio YouTube também você tem o acesso ali aos planos, sendo amigão da vizinhança ou mais em conta, depois membro dos Vingadores e também membro da Liga da Justiça. Qualquer plano já vai ajudar demais. E aqui nos painéis você tem os benefícios que você recebe para cada plano, tá bom? Então eu quero te convidar a dar essa força extra pro canal. Claro que você comentando, assistindo, compartilhando já ajuda bastante, mas se você puder e quiser fazer essa ajuda extra, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Ou se preferir, aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, você encontra um link da Amazon para você comprar tudo o que você precisa para sua casa, para você. A Amazon tem uma variedade incrível de produtos e comprando pelos links aqui do Conversa de Nerd, vocês também estão financiando o canal. Dessa forma, todo mundo sai ganhando e vocês ajudam esse projeto a se manter de pé, beleza? Agora sim, sem mais delongas, bora analisar as refilmagens, as terríveis refilmagens de Supergirl. Começando aqui com um artigo do site O Vício, tá bom? Que tem um canal no YouTube também, muito bom, inclusive, com muita informação de quadrinhos que alguns nerdolas, tipo Linhagem Geek, devem ter alergia, né, a esse tipo de conteúdo. Eles falam aqui então, de acordo com o insider Daniel RPK, Supergirl da DC Studios estaria prestes a entrar em um pequeno período de 2 semanas de refilmagens. Como eu falei, completamente normal, 2 semanas... Na cabeça de alguns pode até parecer muito, mas pessoal, filmagens demoram meses, né? E 2 semanas às vezes serão para filmar 2 ou 3 cenas, né? Dependendo de quais trechos eles estão filmando. Mas não é uma mudança significativa, às vezes é até mesmo uma aparição especial do Superman, como alguns outros veículos aqui apontam. Mas o fato é, não estão mudando a história, não estão alterando o final. Se esse fosse o fato, se essa fosse a situação, esse período de refilmagem seria muito maior, seria de 1 mês, 2 meses. Não é o que está acontecendo. Lembra o que aconteceu com o Capitão América Brave New World, né? O Admirável Mundo Novo? Eles mexeram no filme inteiro, e aí foram meses de regravação e vários períodos, né? Iam lá, regravavam, depois voltavam, regravavam. E era coisa assim, de meses. Tanto que o filme foi adiado. Supergirl nem tem previsão de ser adiado. A data tá mantida lá. Isso aqui é normal, pessoal. Às vezes é literalmente para filmar um diálogo, às vezes uma coisa que ficou faltando, algum detalhezinho mesmo. Pô, nesse diálogo aqui a gente poderia acrescentar mais algumas falas e aí vai resolver melhor uma coisa lá do final do filme, do 3º ato. Ou vice-versa, né? Eles podem fazer uma frase no final do 3º ato porque vai fazer sentido com algo que aconteceu no começo do filme. Enfim, são várias as possibilidades. 2 semanas de refilmagem são completamente normais. O Superman, inclusive, né, teve refilmagens de cenários apenas. Galera, normal, tá bom? Calma lá. Tira o hate da cabeça antes de analisar essas notícias aqui. Por favor, parem de passar vergonha. Não vão pela cabeça dessa galera, porque depois vem falar que nerdola é tudo louco, que nerdola é histérico, e às vezes tem nerdola que dá motivo, né, para as pessoas colocarem esses rótulos na gente, que é o caso dos manos lá dos Alba. Sinto muito. Inclusive o Vício, né, que é um portal aqui que não é tendencioso para nenhum lado, eu sei que não existe imparcialidade, mas uma certa neutralidade alguns veículos, alguns sites, alguns canais tentam manter. E é o caso do Vício aqui, ó. Olha que comentário pertinente, comentário coerente. O motivo não teria a ver com a sua qualidade, mas envolveria a adição de novas cenas com o Superman, interpretado por David Corenswet. E por enquanto as informações devem ser tratadas como rumores, que não é a forma como os irmãos lá estão tratando, tá bom? Aí eles vão pontuar, né, que Superman não aparece na HQ original, coisa que muito nerdola não sabe, coisa que muito nerd histérico não faz ideia nenhuma, mas tá lá falando fracasso, e eles falam, né, inclusive, da obra original, que foi escrita pelo Tom King, foi aclamada, né, não sei se eles acham que foi aclamada ou não, mas que eles não leem, eles devem ter alergia a quadrinhos, né, lembra disso? Porque o que dá like, o que dá view é o hate, é falar que é lacração, é falar que o James Gunn é podre, que o James Gunn não faz porcaria nenhuma direito. E tem até um comentário aqui, ó, como o filme aparentemente será uma adaptação muito fiel da história em quadrinhos, resta saber como poderiam adicionar o Superman na trama sem que parecesse apenas uma participação especial gratuita. Isso aqui é interessante porque o próprio James Gunn já falou, né, que os cameos, as participações especiais, elas só são legais se
tem a ver com a história, né? E é o que eu sempre falo aqui pra vocês, Deadpool e Wolverine, o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, o No Way Home, esses filmes só são legais por causa do fanservice, porque pela história em si, o roteiro é muito fraco, mas bateu 1 bilhão, é outra coisa que me irrita pra cacete. Não, porque bateu 1 bilhão, se bateu 1 bilhão é bom, né? Muitos dólares são sinônimo de sucesso de qualidade, tá? Na cabeça de muita gente. Só quero lembrar pra vocês que funkeiros, como diria o vinheteiro, produzem fezes de música e os caras têm muita grana, tá? Então não é só porque o filme fez bilhão ou fez quase bilhão que é sinônimo de qualidade. É muito importante a gente mencionar isso também. Mas o ponto levantado aqui é muito interessante, que eles vão encaixar de alguma maneira o Superman e pode ser um link pra Homem do Amanhã, né? O Superman 2, às vezes até a Supergirl vai aparecer nesse filme. Eu prefiro que não, tá? Eu prefiro que não. Eu gostaria de ver, na verdade, o Superman numa história solo, tá? Mais solo, se possível, do que a primeira, que tem a participação pontual ali dos outros personagens. O que nos resta é aguardar, mas nós também temos aqui outra fonte, que é o comicbookmovie.com, né? Eu vou traduzir aqui pra vocês. Há rumores de que Supergirl passará por 2 semanas de refilmagem, possivelmente para adicionar cenas com, e aí eles também vão falar da questão do Superman. Até porque o traje do Superman não tá mais em exposição, né? O do filme do David Corenswet. Então a galera tá achando que isso tá ligado, né? Que os dois eventos estão ligados. E aí eles falam, né, as filmagens principais de Supergirl terminaram em maio, mas como geralmente acontece com qualquer filme de história em quadrinhos em grande estúdio, as refilmagens foram agendadas logo depois. Tá vendo? É, como geralmente acontece, né? Filmes de quadrinhos, né? Não, mas é lacração, tá, pessoal? Na cabeça da galera ali é lacração. Eles estão removendo a lacração porque o pessoal viu ali que não tá dando certo, né? Não, mas foram só algumas coisinhas. Não, mas tá tudo um caos, tá tudo uma merda. O James Gunn vai ser demitido. As refilmagens são pra mudar a história. Ele vai mudar tudo, porque a história já era lacradora. Eram 2 mulheres escrevendo, né? Então com certeza tinha ali lacrada feminista. Nossa, velho, que preguiça, na boa, na boa. De acordo com o jornalista Daniel Richman, né? As câmeras estão rodando novamente, o que totalizará 2 semanas de fotografia adicional, ou de filmagens adicionais, né? Acredito que é a tradução aqui. E ele acredita que isso incluirá principalmente cenas com Superman de David Corenswet. Aí eles explicam aqui, né? Isso poderia explicar porque o traje de Superman que estava em exibição na exposição da Warner Bros. Studios foi removido e substituído por uma nota dizendo traje de Superman sendo utilizado pela produção. Isso aqui é um marketing do caramba, né? Fala sério. Houve especulações de que poderia ter algo a ver com o Homem do Amanhã, mas o próximo filme do DCU de James Gunn ainda está apenas nos estágios iniciais de desenvolvimento. Então eles não estão filmando ainda, né? Não sei que era um tipo de teste de figurino ou testando um novo traje, sei lá. E de acordo com uma reportagem do The Hollywood Reporter, Supergirl teve uma exibição discreta no estúdio de Burbank com um grupo seleto de executivos e alguns membros do grupo de confiança de James Gunn na DC. Ah, detalhe, o filme pode estar passando por refilmagens? Sim. O James Gunn pode estar diretamente envolvido? Sim, também, porque ele é produtor. Mas isso também tem muito o dedo da diretora, tá bom? E aqui um comentário interessante do comicbook.com que diz o seguinte: em uma entrevista recente, a escritora Ana Nogueira falou sobre o que a atraiu nessa abordagem mais rude, corajosa, ousada e engraçada da personagem. Toma cuidado aí, toma cuidado porque corajosa e ousada pode ser lacração para algumas pessoas, tá bom? Difícil, né, pessoal? Às vezes parece que eu tô concordando com a galera de esquerda. Não sou de esquerda. Teve gente que até veio me chamar aqui de lacrador porque eu discordei do Linhagem Geek. Não pode, né? Os caras, eles têm a verdade absoluta na mão deles, né? Aff, que preguiça. É sempre assim, né? As pessoas querem te colocar em caixinhas, as pessoas não sabem prestar atenção no que você tá falando. Não, tem que colocar em caixinha. Ou é lacrador, ou é nerdola, ou não sei o quê. E aqui uma outra frase da roteirista, né? Ela viu que eles iam ser completamente destruído. Eu pensava, não consigo entender a versão tão otimista da personagem. Isso aqui faz sentido, até pra fazer um contraponto, né? Com o Superman, que é o escoteirão esperançoso, que a gente gosta tanto. Mas que é beta, tá bom? Alguns comentários falam, esse Superman aí é beta, é betinha. O Henry Cavill é bem melhor, né? No X1, né? Alguns falam, no X1... o Henry Cavill detona o David Corenswet, né? E por fim, os comentários do site Cinepop, que eu tava dando uma olhada aqui, eles quase que copiaram, hein? Desculpa essa alegação, mas quase que copiaram ali o site comicbook.com. Mas eles falam justamente isso, né? Que o projeto vai passar por regravações e, segundo o Daniel Richman, eles estão dando os créditos aqui, né? Por 2 semanas adicionais. E mais uma vez reforça essa questão de ser a aparição do David Corenswet. E claro que se isso aqui for verdade, eles estão adicionando agora uma cena do David Corenswet, muitos já vão falar, tá vendo? É porque não tinha o Superman 2 confirmado e o James Gunn adiantou. Vocês lembram disso? O Superman 1 foi um fracasso. Vem pra mim aqui, ó. O Superman 1 foi um fracasso, mas o 2 tá acontecendo porque o James Gunn tá adiantando as coisas e mudando os planos. Aí você fala, não, mas peraí, se o primeiro filme foi um fracasso, por que eles estão fazendo o segundo? Não seria melhor pensar em outra coisa? Não, mas se o filme tivesse sido um sucesso, não precisaria um segundo ser feito tão urgentemente. Mas quando o filme é um fracasso, eles não ficam insistindo, né? Quando o filme dá prejuízo, a narrativa não se sustenta, tá? Essa que é a verdade. Mas isso aqui também já é motivo pra eles falarem, não, eles estão colocando o David Corenswet agora, porque no plano inicial não tinha o Superman 2, mas como faz parte
dessa medida desesperada do fracasso do DCU, eles estão colocando Superman porque Supergirl tem que se ligar com a história do Homem do Amanhã. E assim a gente vai nessa histeria coletiva por parte de algumas pessoas. E de novo, né, pessoal, não são todos os nerdolas, esse que vos fala, inclusive, não acha isso, mas tem alguns aí que estão surtando. O fato é um rumor, o Daniel Richtman pode estar certo, e ele estando certo, isso aqui é completamente normal. Pode ser uma aparição do Superman ou não, pode ser apenas para resolver algumas questões internas do próprio filme, o que é completamente normal, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês, esse aqui é o meu desabafo, eu quero que você deixe nos comentários as opiniões de vocês, por favor, mantenham a civilidade pra gente trocar uma ideia nerd na boa. Só lembra mais uma vez, tá bom? Argumentem, pensem no que vocês estão escrevendo. Isso aqui é um recado pra galera doida. Tem um pessoal muito maneiro aqui que a gente consegue trocar uma ideia muito bacana. Até às vezes as pessoas discordando de mim, mas trazendo comentários que agregam. Agora, quem é sem noção que só sabe dar a lacradinha, né? Fala dos lacradores, mas gosta de dar lacradinha nos comentários, né? Aí vocês só vão ser ignorados, tá bom? Mas por favor, fica aqui minha mensagem. Calma, gente, muita calma nessa hora. Não deixem o hate por um diretor ou por alguma questão fazer vocês verem as coisas tão preto no branco assim e ficar insistindo numa narrativa que não é verdadeira. Ó, e deixo registrado dia 28 de outubro. Se a galera que tá falando que o DCU tá fracassando e que o James Gunn tá metendo os pés pelas mãos e que ele vai ser demitido, se essa galera estiver certa, eu venho aqui sem problema nenhum e admito o meu erro, falo que eu estava lendo as coisas de uma maneira diferente, tá bom? Não tem problema. Mas é isso aí, se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva para mais conteúdo sobre Marvel, DC, filmes, séries e quadrinhos, polêmicas, discussões nerds, enfim, todos esses assuntos que eu sei que você gosta. E é isso aí, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.